Ela já foi o rosto que muita gente via ao acordar com o noticiário da manhã. Depois de ser flagrada por uma câmera roubando as luzes de Natal da vizinha, Mas então algo aconteceu que será para sempre difícil de entender. Obrigada por 24 a 25 mudas. Ele provavelmente está se operando. Temos uma grande atualização no caso de uma ex-apresentadora de notícias que, segundo a polícia, matou a própria mãe. O que Angie Mock acabou de fazer após ser considerada apta para ser julgada, algo que parece confirmar as acusações horríveis que ela enfrentava. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. A história de Angie Mock teve tantas reviravoltas, e não estou falando apenas do caso criminal dela. Quero dizer, se você pensar na vida dela, pelo menos no que sabemos sobre isso. Ela era alguém que já foi uma estrela em ascensão de várias maneiras no jornalismo local. Mas então alguma coisa aconteceu, e não sabemos exatamente o que. E isso a levou a ser a pessoa que vimos no tribunal, acusada de matar a própria mãe. Agora, até mesmo o caso criminal dela teve muitos altos e baixos, especialmente quando se trata da questão de saber se Angie Mock algum dia seria considerada apta para ser julgada. E isso faz com que o que descobrimos esta semana neste caso seja tão chocante. Esta era Angie Mock no tribunal na sexta-feira da semana passada, segundo a KWCH-TV de Wichita. Ela ficou emocionada enquanto o juiz falava com ela. Você tem alguma condição mental ou física que possa prejudicar sua capacidade de entender o que está fazendo hoje? Agora, nós achávamos que este poderia ser um caso em que a defesa de Angie Mock estaria relacionada à saúde mental, porque em janeiro ela foi considerada incompetente para ser julgada. Mas então, no final do mês passado, o tribunal a considerou competente. Vamos falar sobre o que sabemos do histórico de saúde mental dela daqui a pouco e como isso pode ter influenciado esse grande desdobramento que acabou de acontecer no caso. Mas antes de chegar a isso, quero explicar tudo o que sabemos sobre o que aconteceu no dia do Halloween de 2025. Obrigada. Ele tem entre 24 e 25 anos. Ele está fornecendo o próprio atendimento para o nosso condado. Provavelmente está operando em si mesmo. Essa foi a ligação que chegou ao departamento de polícia de Wichita. E quando a polícia de Wichita chega a uma casa na rua Crowley, eles encontram a vítima, Anita Avers, de 81 anos. A polícia diz que Anita Avers foi esfaqueada várias vezes em sua cama. Ela foi levada às pressas para o hospital e perdeu a vida. Agora, a mulher que, segundo testemunhas, teria ligado para o 911 coberta de sangue era a filha de Anita, Angeline Mock. A polícia prendeu Angeline e a acusou de homicídio em primeiro grau. Eles a acusaram de esfaquear sua mãe várias vezes, causando sua morte. Agora, vamos falar sobre por que Angie pode ter matado sua mãe em um instante, embora, francamente, a questão do porquê de tudo isso ter acontecido talvez nunca seja realmente respondida. Mas, para entender o que torna essa história tão incrivelmente chocante, você precisa entender quem Angie Mock foi um dia. bem-vinda, Angie Mock. Obrigada, está, estou então. tão animada de estar aqui e estou ansiosa para, você sabe, me conectar com vocês aí em St. Louis. Angeline Mock, conhecida como Angie, era alguém que muitas pessoas acompanhavam quando se tratava de notícias matinais e transmissões esportivas por muitos anos em várias cidades do país, incluindo St. Louis, onde ela era âncora matinal. Este é um vídeo que está postado na Fox 2 St. Louis, na página pública do YouTube, publicada em 2011. Agora, de acordo com o LinkedIn de Angie Mock, ela trabalhou no jornalismo local por mais de uma década, começando em um mercado pequeno, como tantas pessoas fazem nesse setor. Quer dizer, é realmente uma luta, e eu posso falar disso pessoalmente. Pode parecer glamuroso na TV, mas não é. Você tem que fazer muitos sacrifícios. E parece que Angie Mock realmente ralou bastante para chegar ao mercado de tamanho razoável como São Luís. De acordo com o LinkedIn, ela começou no ramo em novembro de 2002. Ela era repórter esportiva em Lincoln, Nebraska. Depois, ela se mudou para Rochester, Minnesota. Ela trabalhou em Missoula, Montana, depois em Oklahoma City e então no maior mercado em que trabalhou, que foi St. Louis. E ela foi âncora do noticiário matinal lá de março de 2011 até fevereiro de 2015. E depois disso parece que ela saiu do ramo e foi trabalhar com vendas de software. Agora, não é incomum as pessoas deixarem a indústria de notícias, especialmente quando você trabalha no noticiário matinal. Os horários são brutais. Quero dizer, muitas vezes você está acordando em alguns casos, tipo 1, 2 horas da manhã, dia após dia. Então não é surpresa que as pessoas acabem indo para horários mais regulares e uma carreira mais convencional, se é que podemos chamar assim. Agora, não está claro, porém, o que aconteceu nos últimos anos com Angie Mock, essa pessoa que teve uma carreira de sucesso na radiodifusão.
E quando você olha para alguns dos trechos das reportagens dela, quero dizer, ela tinha uma energia incrível no noticiário. Parecia ser realmente uma presença positiva na televisão. Agora, está claro que talvez sua maior fã fosse sua própria mãe, Anita Avers. Esta é uma foto que encontramos na página do Facebook de Avers. E aqui está uma foto de Angie e sua mãe. Essa foi postada em 2019. Avers era terapeuta clínica em Wichita. Ela trabalhava com pessoas que lidavam com questões de saúde mental. Vamos falar sobre 31 de outubro de 2025, Halloween. E há uma testemunha ocular que falou com a Cake Televisão em Wichita. E eles dizem que depois que Anita Avers foi morta, Angie Mock supostamente corre até uma mulher e o namorado dela. Dizem que ela agia como se estivesse assustada. Ela estava coberta de sangue e estava ligando para o 911. Quero que você ouça aqui o que os operadores disseram quando chamaram as viaturas para aquela casa. Aspas. Ela teve que esfaquear a mãe para se salvar. Há mais contexto sobre isso aqui que vamos abordar em uma denúncia criminal em apenas um momento. Agora, Angie Mock também foi levada para o hospital, assim como a mãe dela. A polícia disse que Angie Mock tinha cortes nas mãos, mas não está claro se esses eram ferimentos de defesa neste momento. Angie Mock não parecia ter nenhum histórico criminal antes de tudo isso. Agora, temos uma declaração juramentada no caso, e ela afirma que, quando a polícia chegou, eles, abre aspas, localizaram uma mulher branca em pé do lado de fora, sangrando, segurando uma toalha. Quando a polícia entrou, eles encontraram Anita Avers, abre aspas, deitada na cama com múltiplos ferimentos de faca no rosto e no tronco. A polícia diz que ao lado de Anita na cama, um policial encontrou várias facas de cozinha e um ralador de queijo, dispostos sobre um travesseiro. Quando a polícia perguntou para Angie Mock o que aconteceu e se a mãe dela estava machucada, Mock supostamente disse, abre aspas, o rosto, os olhos e fez um gesto em direção à região do tronco. Um policial perguntou o que aconteceu e Angeline disse que foi ao quarto da mãe para conversar e a viu afiando facas. A mãe dela foi atrás dela com uma faca e lutou com ela. Angeline era mais forte, então ela a empurrou para trás. A mãe dela então disse, abre aspas, eu sei que você está Jesus Cristo. Então ela se afastou. A mãe dela seguiu, então ela deu a volta, pegou uma faca e ficou por cima dela. Agora, Angeline disse que a mãe dela começou, abre aspas, cuspindo veneno em mim daquela boca dela. Então ela teve que esfaquear a mãe para se salvar. Angeline então disse que foi até o quarto para conversar com a mãe porque ela tinha uma entrevista de emprego marcada em uma emissora de televisão local em Wichita. Ela então disse que a mãe estava afiando facas, tinha ciúmes dela e não queria que ela conseguisse o emprego. Ela então disse que a mãe a perseguiu pela casa e que Angie precisou matar a mãe porque ela não ia parar. Angeline então foi informada de seus direitos e disse que entendeu, mas não queria mais falar. Agora a polícia acusou Mock de homicídio em primeiro grau. Esta é a foto da ficha policial da mulher de 47 anos. E dá pra ver como ela está diferente da pessoa que tantas pessoas viram nas notícias locais antigamente. Agora, aqui está a denúncia criminal do caso, onde os promotores escrevem, abre aspas, Angeline Mock, de forma ilegal, intencional e com premeditação, matou um ser humano, Anita Avers. Certo, você é a senhora Mock? Agora, aqui está Mock fazendo sua primeira aparição no tribunal, de acordo com a KSN Television em Wichita, e a mesma voz. Quero dizer, pense nisso, a mesma voz que era presença constante nas notícias locais por vários anos, agora estava sendo usada para falar com um juiz enquanto ela era acusada desse crime terrível. E então aqui está Mock aparecendo no tribunal para uma audiência preliminar. Ela entrou vestida com aquele macacão laranja de presídio, e essa audiência que nós assistimos foi breve. E nessa audiência, a defesa dela argumentou que o caso deveria ser retirado da pauta, o que significa que não estaria mais ativo. O advogado dela havia solicitado que ela fosse avaliada para ver se ela estaria apta a responder ao processo. E no final da audiência, vimos Mock se levantar e ela foi levada de volta sob custódia. E pudemos ver que ela estava muito emocionada enquanto era conduzida para fora. Os médicos então avaliaram Angie Mock. E então, em janeiro, ela foi considerada incompetente para ser julgada. E quando você ouve a história que ela supostamente contou aos investigadores sobre sua mãe soltando veneno e as coisas que ela disse que a mãe falou para ela, e a ideia de que ela iria participar de uma entrevista em uma emissora de notícias local, simplesmente é difícil acreditar que qualquer uma dessas coisas estava realmente acontecendo. E veio à tona, após aquela avaliação de saúde mental, que Angie Mock supostamente tinha sérios problemas de saúde mental. De acordo com a 12 News de Wichita, Angie foi diagnosticada com esquizofrenia. Então, o caso de Mock
Em janeiro, quando ela foi considerada incompetente para ser julgada, o caso ficou parado por muito tempo, até o mês passado. No final do mês passado, ela foi considerada apta para ser julgada pelo assassinato da mãe. Agora, aqui está a ordem que foi emitida em 30 de julho. E então tivemos ontem a grande atualização neste caso. Angie Mock se declarou culpada de matar a mãe. Este é o documento que descreve o reconhecimento dos seus direitos ao apresentar sua declaração de culpa. E veja a linha 2, abre aspas. Não conheço nenhum motivo para que minha competência mental seja questionada. Não tomei nenhuma droga ou medicação nas últimas 48 horas. Exceto Abilify, lítio e mais 2 medicamentos para a saúde mental. Nenhuma dessas drogas ou medicações afeta minha capacidade de entender meus direitos ou as consequências desta declaração de culpa. Abilify é um medicamento usado para tratar condições de saúde mental, como esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão maior. Então, de acordo com este documento, ela estava lidando com sérios problemas de saúde mental e estava tomando medicação para isso. E o lítio, de acordo com a Mayo Clinic, é um estabilizador de humor prescrito principalmente para tratar e prevenir episódios maníacos e depressivos no transtorno bipolar. O reconhecimento realmente mista que você estava tomando alguns medicamentos, algum desses medicamentos afeta a sua capacidade de entender o que você está fazendo? Depois você continua neste documento e a linha 6 diz: eu entendo, a partir da conversa com meus advogados, que estou me declarando culpada dos seguintes crimes, que têm a seguinte faixa de penalidades. Em seguida, lista homicídio em primeiro grau com uma pena que varia de 25 anos até prisão perpétua. Então, na parte inferior do documento, você pode ver a assinatura de Angie Mock. No entanto, ao abrir mão do seu direito a um julgamento por júri hoje, a única parte do seu caso que você poderá recorrer será a sua sentença. Você entende? Sim. Então, este é um acordo de confissão de culpa que Mock diz que seus advogados negociaram com o consentimento dela. E os promotores pediram que a pena fosse prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. E o acordo também lista a narrativa a qual ambas as partes estão concordando. E diz que no dia do assassinato da mãe de Mock, o padrasto de Angie saiu para o trabalho entre 7 e 7h10 da manhã. E quando ele saiu, Anita Avers estava dormindo em sua cama. Assim que o padrasto de Angie saiu, Angie entrou no quarto e esfaqueou sua mãe até a morte. Em seguida, Angie ligou para o 911 e a polícia atendeu a ocorrência. Pelo crime de homicídio em primeiro grau, que é um crime contra a pessoa fora da tabela de penas, a pena varia de 25 anos a prisão perpétua, além de uma multa de até $500 mil e liberdade condicional vitalícia. Você entende então que essa é a sentença que você enfrenta neste caso? Sim. Senhora, alguém te forçou, coagiu, prometeu algo ou te ameaçou de alguma forma para que você abrisse mão do seu direito a um julgamento por júri e aceitasse esse acordo? Mock estará com pouco mais de 70 anos quando se tornar elegível para a liberdade condicional, e sua sentença oficial está marcada para o dia 5 de outubro. Junte-se a nós agora para falar mais sobre isso, o advogado criminalista Eric Fatos. Sempre é um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Eu fiquei surpreso quando vi essa confissão de culpa chegando, porque não só havia essas questões de competência nos últimos meses, mas, sabe, você analisa a denúncia criminal nesse caso e simplesmente não parecia que Angie Mock estava fazendo declarações que, sinceramente, uma pessoa em sã consciência faria nessa situação. E ainda assim, aqui está a confissão de culpa, e ela será sentenciada em outubro, e será, você sabe, de 25 anos à prisão perpétua, que é a recomendação da promotoria. Certo, Chris, você sabe. Alguns dos relatos indicam que ela estava fazendo declarações na época em que isso aconteceu com a família dela, dizendo, entre aspas, que todos eram robôs, não pessoas de verdade. Sabe, só essa declaração já sugere que pode haver algum distanciamento da realidade. Então, quando você olha para o suposto histórico de saúde mental dela, o fato de que ela foi considerada incompetente por um tribunal, o que é uma constatação significativa, acho que foi um pouco surpreendente para muitos comentaristas jurídicos que ela agora vá se declarar culpada em um caso que parece ser defensável. Então isso aconteceu, sabe? A morte da mãe dela, que tinha 81 anos, Anita Avers, foi no dia do Halloween de 2025. E então foi, acredito que em novembro, quando eles solicitaram essa avaliação de saúde mental em janeiro. Ela foi considerada incompetente para ser julgada. Eu só estou mergulhando nesse processo porque parece, e isso é só a minha opinião de fora, tipo, a pessoa que ela era em janeiro, quando foi considerada incompetente para ser julgada, é muito diferente da pessoa em 30 de julho, quando dizem que agora ela está apta para ser julgada. O que é, você sabe, tão distante em termos de tempo de quando o assassinato aconteceu. Tipo, como a lei enxerga isso, considerando que ela tem esquizofrenia? Ela, de acordo com os relatos, estava tomando medicação para esquizofrenia. Você sabe, enquanto ela aceita esse acordo com os promotores, como isso funciona?
onde a pessoa, você sabe, hoje está sendo responsabilizada por algo quando ela era considerada incompetente, sabe, 7 meses atrás, 8 meses atrás, depois dessa avaliação de saúde mental. Claro. Então, Chris, como você sabe, ser considerado incompetente para ser julgado é diferente de ser considerado não culpado por motivo de insanidade. A incompetência para julgado no Kansas basicamente diz que uma pessoa tem uma doença mental ou deficiência que a impede de entender o que está acontecendo, de ajudar em sua própria defesa ou ambos. Então ela estava nesse estado em janeiro, você sabe, agora é agosto, não faz tanto tempo assim. Normalmente, quando há uma constatação de incompetência, existem procedimentos para restabelecer a capacidade. Então, os profissionais de saúde tentam tratar a ré, tentam medicá-la e fazê-la voltar a um estado em que ela entenda o que está acontecendo e possa ajudar em sua defesa. De acordo com o tribunal, eles conseguiram trazê-la de volta a esse estado, e agora temos uma declaração de culpa. Mas eu acho que ainda restam dúvidas sobre a capacidade dela, não só na data do incidente, mas também na data da declaração de culpa. Certo, essa seria outra das perguntas que eu tinha. Porque você lê o documento em que ela aceita essa declaração de culpa e ela, sabe, diz que está tomando medicamentos que quando você pesquisa são, quero dizer, medicamentos usados para tratar pessoas com problemas graves de saúde mental, como esquizofrenia que ela supostamente tem. Então, sabe, continua e ela diz, eu estou em sã consciência. Ela mesma assina. Então, no papel, ela está aceitando essa declaração de culpa. Mas, ao mesmo tempo, no entanto, ela é considerada apta para ser julgada. Você acaba se perguntando, tipo, eu? É só que parece um pouco confuso que ela seguiria por esse caminho, quando parece que, e a gente não sabe, talvez ela fale na audiência de sentença em outubro, e aqui é um pouco mais de clareza de que havia um argumento a ser feito de que ela poderia ser considerada não culpada por motivo de insanidade. Sabe, eu acho que esse argumento era, no mínimo, uma possibilidade. Havia relatos sobre uma espécie de agravamento dos problemas de saúde mental. Inclusive que o marido dela havia notado e que ele falou sobre incidentes anteriores. Na verdade, uma internação anterior de 2 semanas antes desses esfaqueamentos. E tudo isso é motivo para certamente considerar seriamente uma defesa por insanidade mental. Eu também destacaria que, ao analisar a lei do Kansas, o juiz pode considerar essas questões de saúde mental em relação à sentença. Mas a sentença que ela enfrenta agora é de 25 anos à prisão perpétua. Certo. E quando se trata de um advogado, como o papel de um advogado de defesa criminal aqui, e de novo, eu não sei, sabe, qual é a estratégia por trás disso, ou o que pode ser, mas, tipo, se você está em uma situação onde tem alguém como Andy Mock, você sente, como advogado, que há um argumento a favor de uma defesa por insanidade mental? E eu não sei se eles se sentiram assim, mas se o seu cliente simplesmente chega pra você e diz, eu aceito, eu só quero fazer um acordo, tipo, eu só quero que isso acabe logo. Não estou dizendo que isso está acontecendo nesse caso, mas hipoteticamente, isso acontece. Tipo, mas você sente que há uma forte possibilidade de uma defesa por insanidade mental estar em jogo? Como você equilibra isso quando tem um cliente onde talvez o melhor resultado seria a absolvição por insanidade? Mas naquele momento o cliente meio que diz, olha, essa é a minha vida. Eu só quero aceitar um acordo judicial por qualquer motivo. Tipo, o que acontece nesse caso? Senhor, pode haver uma certa tensão aí, sem dúvida. Sabe, como advogado, você tem um dever, acredito eu, como conselheiro do seu cliente. Aconselhá-los, não só orientá-los sobre a lei, riscos, benefícios, esse tipo de análise, mas também aconselhá-los sobre o que você recomendaria, o que você acredita ser do melhor interesse jurídico deles. E às vezes o cliente tem uma ideia diferente sobre isso. E sabe, já vi casos em que o cliente estava enfrentando, veja bem, mais de 10 crimes graves e o caso tinha aspectos defensáveis. E o advogado disse: olha, a gente deveria marcar isso para julgamento. E o cliente entrou lá e se declarou culpado de todos os crimes, se expondo a uma pena enorme na sentença. E o advogado, basicamente, estava batendo a cabeça na parede, dizendo: o que eu posso fazer? Porque no fim das contas, a decisão é do cliente. Essa ia ser a minha pergunta, tipo, quem é, sabe, o responsável pela decisão nesse momento? Digo, se ela foi considerada competente, sabe, é a vida dela. Ela está tomando a decisão. Quanto ao que acontece agora, então, houve uma audiência na sexta-feira, Andy Mock disse que entende ao que está concordando e então ela será sentenciada oficialmente em outubro. Tipo, o que acontece a partir desse ponto, sabe, entrando na decisão do juiz sobre tudo isso e se esse acordo de confissão de culpa vai ser realmente aceito ou não? Então o juiz precisa aceitar qualquer acordo de confissão de culpa antes que ele se torne oficial. E se isso acontecer, uma audiência de sentença será marcada. Em preparação para essa audiência, a promotoria vai, sabe, realmente reunir todas as provas que eles acham favoráveis, que mostram premeditação, que mostram intenção, que mostram
Esse foi um ato terrível contra um membro da família, ainda por cima de uma forma bastante cruel. E então, do lado da defesa, sabe, se eu fosse eles, eu estaria identificando todas as testemunhas do lado médico e apenas testemunhas leigas que iriam testemunhar que, sabe, olha, ela afirma que a mãe dela estava praticamente cuspindo veneno na época em que isso estava acontecendo. Eu acho que, objetivamente, isso não é preciso. Então, ela estava tendo alucinações naquele momento. Isso deve ser considerado na sentença, na qual eu entendo que o juiz tem a discricionariedade de sentenciar entre 25 anos a prisão perpétua. Então, é uma margem bem grande. Sim, com certeza. E quero dizer, tem outras partes disso que realmente chamam a atenção. Ela estava falando Jesus Cristo com um palavrão censurado. Sabe, francamente, ela estava falando como se fosse uma entrevista em uma emissora de televisão, e quando você olha para o que estava acontecendo na vida dela, parece que os anos no ramo jornalístico, sabe, já tinham passado. Sabe, e tipo, ela realmente ia fazer essa entrevista de emprego em uma emissora de televisão, simplesmente não parece que ela estava no estado mental adequado. Para os promotores, o que está em jogo aí? Tipo, qual é o papel de um promotor nesse caso? Claramente eles tiveram uma negociação de um acordo de confissão de culpa. Os promotores queriam seguir adiante tratando isso como um crime, sabe? Uma confissão de culpa por homicídio em primeiro grau. Mas você também tem algumas dessas questões de saúde mental envolvidas. Para um promotor, qual é o seu papel em tudo isso? Claro. Então, seu papel inclui buscar justiça, não apenas uma condenação. Então, como promotor, você não poderia simplesmente dizer eu odeio esse caso, ou eu odeio esse réu e quero puni-lo ao máximo e conseguir a sentença máxima, mesmo que ele talvez não mereça a sentença máxima. Essa não seria a conduta apropriada. Mas também para proteger a segurança da comunidade e garantir que haja um fator de dissuasão para pessoas que possam estar considerando fazer a mesma coisa. Esses são todos interesses que você precisa equilibrar, mas acho que você precisa ser honesto com o juiz e pelo menos reconhecer que a saúde mental pode ser um fator neste caso. Então o juiz vai levar isso em consideração ao decidir qual será a sentença final. Sabe, alguns casos vêm à mente, pensando nesse aqui. E eles são, sabe, só pra deixar claro, casos bem diferentes, mas todo mundo tem falado sobre Lindsay Clancy recentemente. E esse é um caso em que estamos falando sobre não culpado por motivo de insanidade mental. Quando você olha para os júris, e eu não sei em Wichita, Kansas, para que lado os júris normalmente tendem, obviamente o caso Clancy está acontecendo em Massachusetts. Tipo, quão difícil pode ser, mesmo que você tenha um diagnóstico de esquizofrenia, fazer um júri entender questões de saúde mental? Como neste caso, sabe, estamos falando de alguém que tinha uma doença mental bastante séria, pelo menos supostamente bastante séria, e claro, cometeu um crime realmente terrível. É muito difícil, e é ainda mais difícil no Kansas. E o motivo pelo qual eu digo isso é que quando você olha para as leis dele sobre isso, não é a análise típica de se uma doença ou deficiência mental fez a pessoa não saber o que é certo ou errado. Em vez disso, para a defesa, parece que você tem que provar que essa doença ou deficiência mental fez com que a pessoa fosse incapaz de formar a intenção de matar, incapaz de formar premeditação. E isso é uma tarefa difícil para qualquer advogado de defesa, especialmente porque você basicamente está argumentando que, sim, essa pessoa cometeu o que normalmente é um ato horrendo, mas tinha uma desculpa. E por isso, essa pessoa não deveria ser responsabilizada por isso. Naturalmente, os jurados não são muito receptivos a esse tipo de argumento. Certo. E, sabe, você também fica se perguntando, quer dizer, parte disso é que era a mãe dela, sabe? Elas pareciam ter, pelo menos pelas fotos do Facebook, e isso nem sempre conta toda a história, mas elas pareciam ter um bom relacionamento. Sabe, ela estava morando com os pais na época em que tudo isso aconteceu. Sabe, o outro caso em que penso, só em relação a acordos judiciais, e se existe alguma situação em que seja possível voltar atrás, é o caso de Bryan Kohberger. Porque, sabe, parece que ele quer voltar atrás no que aconteceu no caso dele, onde ele faz esse acordo. Mas sabe, o paralelo que estou traçando é que todos nós vimos Bryan Kohberger responder às perguntas do juiz, tipo, sim, estou fazendo isso, sim, eu entendo que não cabe recurso. Sim, eu entendo que esses são os termos do acordo. E ainda assim, embora seja uma chance muito pequena, ainda existe essa possibilidade de que ele possa apresentar um argumento que potencialmente abra essa possibilidade novamente. Quando você lê o documento da Andy Mock e o que ela está concordando, se no dia 5 de outubro o juiz aceitar isso, ela pega de 25 anos à prisão perpétua. E aí, 6 meses depois, ela decide, peraí, eu não estava com a cabeça certa pra tudo isso. Todo mundo deixou passar tudo. Tipo, o quanto é vinculativo o que ela está concordando aqui nesse acordo. Sabe, eu acho que há várias interpretações. O promotor vai dizer, cara, tá tudo preto no branco. Tipo, ela concordou com essas coisas, ela assinou o nome dela ali, ela leu isso, ela passou por cada cláusula e não teve nenhum problema com isso na época. Agora, de repente, que ela está, sabe, atrás das grades. Agora ela quer voltar atrás.
Do lado da defesa, se esse tipo de questão surgisse, a defesa diria: olha, ela ainda estava lutando com esses problemas de saúde mental. Transtorno esquizoafetivo é extremamente sério. E isso é só um documento. E como você pode dizer que ela sequer leu isso? Sim, ela diz que leu porque precisava passar por esse processo e chegar à próxima fase. Mas isso não é uma prova conclusiva sobre a compreensão dela e sua capacidade de entender naquele momento. Então, pode ir para os dois lados. E aí, sabe, a última parte, olhando para o termo de confissão, porque você tem a denúncia criminal com essas alegações de que ela disse tudo isso, e fica aquela dúvida, em que mundo ela está vivendo? Enquanto ela diz isso, parece realmente ser alguém passando por uma crise de saúde mental, embora ela tenha cometido um ato absolutamente horrível. É uma versão bem resumida dessa história no termo de confissão, onde basicamente diz que o marido de Anita Aver sai para o trabalho. Angie Mock pega uma faca. Ela esfaqueia a mãe até a morte várias vezes. Ela liga para o 911, a polícia, a prende e a acusa de assassinato. E ambas as partes concordaram que essa é a narrativa do que aconteceu. E não há nenhuma conversa sobre saúde mental ou qualquer uma dessas declarações. Tipo, como funciona essa parte do termo de confissão? Como você chega a esse ponto? Claro, quero dizer, é simples assim, não é? Esses devem ser apenas os aspectos materiais desse caso, certo? Bem, não. Claro que não. Claro que tem mais acontecendo. Claro que tem coisas acontecendo nos bastidores. Tem perspectiva, contexto e coisas assim. E essa base factual, muitas vezes, é exigida para uma confissão. O réu tem que admitir e dizer: olha, eu estou admitindo essas coisas. Agora, eles estão fazendo isso porque realmente acreditam que fizeram essas coisas e que essa é uma declaração precisa do que aconteceu? Eles estão fazendo isso porque o advogado mandou? Eles estão fazendo isso porque não estão em seu juízo perfeito? Eles estão fazendo isso por algum outro motivo naquele momento? Essas são as perguntas que podem surgir um pouco mais adiante, caso ela tente retirar essa confissão. E essa era a outra parte, tipo, como essa narrativa, tipo, isso substitui a denúncia criminal, tipo, se daqui a 10 anos for, ok, vamos dar uma olhada nesse caso e ver se existe ou não alguma oportunidade de apelação, sabe? Tipo, a denúncia criminal ainda pode entrar em cena, mas tivemos isso, você concordou que esses são os fatos do que aconteceu naquele dia. Sim, eu acho que todas as informações do caso e as evidências podem potencialmente entrar em cena no futuro. E quando se trata dessas bases factuais, Cris, muitas vezes é só o promotor redigindo e dizendo: olha, é pegar ou largar. Tipo, essa é a oferta. Você tem que concordar com isso. Às vezes a defesa pode dizer: olha, quero acrescentar algo, acho que devemos modificar alguma coisa, vamos tirar isso. Mas muitas vezes é meio que pegar ou largar mesmo. E se o cliente disser: olha, eu quero aceitar agora? Então você concorda com a forma como o promotor caracterizou aquilo. E isso pode pesar muito lá na frente, porque o juiz vai dizer: olha, você teve a chance de revisar isso, você não precisava concordar, mas concordou em audiência. E vamos ver o que acontece depois. Quero dizer, é um caso incrivelmente triste. Sabe, e você pensa em quem Angie Mock já foi, mas sabe, em qualquer situação, não importa o que a pessoa faça como profissão, quando ela é acusada e depois admite um crime como esse, é simplesmente terrível. Eric Fatiz, advogado de defesa criminal direto de Denver, Colorado, obrigado como sempre por tirar um tempo para estar conosco aqui no Law and Crime, nós agradecemos. Sempre um prazer, Chris. Isso é tudo por hoje no On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos no Spotify. Também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart, nos vemos na próxima vez.